governo está praticando pedalada fiscal, mas de uma maneira nova. E como que seria essa nova maneira? Através desses fundos privados. O que são esses fundos privados? Geralmente, dentro de algum projeto, projeto Mover, por exemplo, que foi um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, que praticamente viabiliza aí o setor automobilístico. Na minha opinião, ele trava o setor automobilístico, mas, de acordo com o linguajar do governo, ele viabiliza investimentos no setor automobilístico. Dentro desse projeto, tinha lá a criação, um artigo que criava um fundo privado, e que seria um fundo para fomento de desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Então, esse é apenas um exemplo do que seria um fundo privado. No entanto, esse fundo privado ele acaba sendo usado não para o setor automobilístico e não para um desenvolvimento econômico especificamente com aquele projeto. Ele acaba sendo usado para praticar política pública. Por quê? Porque esses recursos não estão sob a égide do arcabouço fiscal, então são gastos que estão acima do arcabouço fiscal. Então, está violando as próprias regras do arcabouço fiscal que a própria esquerda se impôs e pediu para o Congresso aprovar. Então você veja que eles estando dentro de um fundo privado, no entanto eles tendo a gerência disso, interferência e influência, eles acabam usando isso para seus próprios benefícios, muitas vezes para políticas públicas, incrementar políticas públicas do governo, outras vezes não, mas sim para ajudar parceiros e tudo mais. Então a gente tem aí uma grande suspeição de que esses fundos privativos estão sendo usados para que os gastos possam ser a mais do que já está estabelecido no limite superior do arcabouço fiscal. Isso aí é a nova pedalada que está acontecendo, temos que ter muito rigor com relação a isso, porque estão agindo fora da lei. Se for esse o caso, já sabemos o resultado, né? E o que faríamos com o governo que pratica pedalada fiscal. Lembrando também que a gente aliviou muito nesses quesitos do que tornaria um presidente da República inelegível, ou no caso aqui, ser impeachado. Independente disso, é uma violação patente do que foi acordado em Congresso Nacional. Os pedidos que existem de impeachment do presidente Lula, né? Lembrando que todos os pedidos anteriores, vários deles têm embasamento constitucional bem sólido, esse é apenas mais um que viria incrementar, né? E agora, quem paga por isso é a população brasileira, né? Isso a população paga em forma de falta de transparência, em forma de corrupção, em forma, pior ainda, de inflação, que vai afetar o bolso de cada brasileiro toda vez que vai fazer compras, está tudo mais caro, exatamente porque o governo está gastando a mais do que aquilo que ele disse que gastou, só que de maneiras não transparentes. Então, não está nem sendo contabilizado como sendo gasto de governo. Isso que é importante. Então, todos os números do IBGE, que é publicado, tudo isso é distorcido. Qual é a inflação real, tudo mais. Isso são outros quesitos também que a gente precisa monitorar. Então, a gente precisa fiscalizar o governo nas suas ações. Essa questão de uso de fundos privados para ajudar o governo a gastar mais do que o arcabouço fiscal estabelece, o arcabouço, exato, que o arcabouço fiscal estabelece, isso, na minha opinião, é uma violação de um acordo que existe com o Congresso Nacional, está agindo fora da lei e tem todos esses impactos negativos. Se isso já não é o bastante para você impeachar um presidente, o que mais? O que mais vamos fazer? É isso que eu acho que a gente precisa deixar muito claro aqui para a população brasileira e para os demais colegas do parlamento. Para a população. Lembrando que os deputados, infelizmente, eles não reagem em função da lógica, em função das virtudes. Eles reagem em função do impasse político que é criado. Então, se nós conseguimos convencer a população de que o governo está gastando a mais do que ele se propôs a gastar e que isso está gerando todos esses impactos negativos que eu mencionei anteriormente, e você enumerou algumas formas aqui, tem até os orçamentos das estatais, né, que estão em processo falimentar praticamente todas elas. São orçamentos fáceis, de acesso mais livre e que de menos controle dos sistemas do governo. Então, você veja que o governo está acionando todas as alavancas de gasto acima daquilo que ele próprio se estabeleceu. Isso é uma violação absoluta, precisamos ter mais conscientização da população e também cobrança junto aos demais deputados, né? Eu já pontuei isso em alguns artigos, um deputado sozinho não faz um verão,
precisamos aí de todo um movimento de opinião pública, porque olha, isso aí é um crime de lesa pátria praticamente, aqui não é não somente isso, mas também de lesa cidadão, né, você está prejudicando todo aquela estabilidade fiscal que traz a estabilidade monetária, que traz a estabilidade econômica para o país, você está lesando tudo isso com essas maquiagens, com esses gastos em demasia. E muito disso, desses desvios que ocorrem, nós sabemos, tem muito esquema de corrupção em cima disso. Então, todas essas práticas, até pouco tempo atrás, existia a Lava Jato, as investigações caíam dentro desta, eu diria que deste conjunto de procuradores e juízes que queriam ver, de fato, o fim da corrupção do Brasil. Muito bem, não temos mais a Lava Jato, então agora quem é que vai fazer essa cobrança? Quem é que vai fazer a fiscalização? Porque os impactos negativos dessas práticas voltaram. As práticas voltaram e os impactos negativos também voltaram. Então, isso é muito preocupante. Temos que agir antes que tenhamos uma crise muito profunda.